Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio, mais uma vez falando sobre cidadania italiana, esse assunto qual eu sou apaixonado e eu tenho certeza que você que está aqui nesse vídeo também é. Se você ainda não acompanha esse canal, se você caiu aqui de paraquedas, este é um vídeo de uma sequência de 30 vídeos onde eu vou falar de A a Z sobre o processo de reconhecimento. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista, tem muita coisa bacana, muita coisa que já foi discutida, principalmente muitos comentários, tem centenas de comentários, cada vídeo já está tendo uma média de 100, 150 comentários. Muito obrigado por todo mundo que está deixando comentário, que está clicando em gostei, muito obrigado, e está se inscrevendo no canal. A gente já teve um aumento considerável de pessoas e eu queria agradecer a todos vocês em relação a esses números. E hoje eu quero falar sobre um dos documentos que são obrigatórios para o processo de reconhecimento, mas é que ele não depende da gente. É uma das fases do processo que nem eu nem você a gente tem muito controle sobre ele, que é a mancata renuncia, ou como a gente chama em português, a não renúncia ou a não renúncia. O que é este documento? Na verdade, quando a gente vem para a Itália, a gente dá entrada no processo num determinado comune, na prefeitura aqui de uma determinada cidade, a gente apresenta a documentação, a gente traz todos os documentos do Brasil, que são nascimento, casamento, óbito, mais a CNN ou a CPN, ou a certidão negativa de naturalização, ou a certidão positiva de naturalização. E uma vez que o oficial deste comune recebe todos esses documentos, ele através de um pedido oficial bonitinho, ele então entra em contato com o consulado onde os documentos foram legalizados e também aos consulados onde o nosso antenato viveu durante um tempo. Na verdade, assim, se eu nasci em São Paulo, meu pai nasceu no Rio de Janeiro, meu avô nasceu em Belo Horizonte, eu legalizei os meus documentos em Porto Alegre porque eu sou residente de Porto Alegre, quando eu chegar na Itália, o comune italiano vai ter que pedir a mancata renuncia para todos os consulados envolvidos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Por quê? Porque o que é este documento basicamente? É um documento que comprova que esse nosso antenato, ou as pessoas, não só o nosso antenato, mas todas as pessoas da nossa linha de ascendência, em todos esses locais onde moravam, jamais renunciaram à cidadania italiana. Ou seja, em nenhum momento eles fizeram algum tipo de declaração que pudesse ser contrário ao reconhecimento da cidadania italiana. Por exemplo, se o meu pai morou no Rio de Janeiro e lá consta que ele, por algum motivo, obteve em determinada década passada a cidadania americana. Há alguns anos atrás, os Estados Unidos exigia que os seus, para quem obtivesse a cidadania americana, abdicasse de todas as suas cidadanias que eles chamam de originária. Então, mesmo que meu pai nunca tenha reconhecido a cidadania italiana, sem saber, ele teria abdicado também a cidadania italiana. Digamos que o meu avô era judeu e por algum motivo ele quis voltar para Israel e obteve a cidadania daquele país. Israel exige que todos os cidadãos que adquiram ou voltem para a pátria, enfim, tem toda uma... Eu não sou especialista na religião judaica e muito menos na legislação israelense, mas eu sei que eles exigem que as pessoas abram mão das suas cidadanias originárias. Então, se o meu avô tivesse morado em Porto Alegre ou em Belo Horizonte, tivesse lá constando de alguma forma este retorno e essa vontade de adquirir a cidadania de Israel, abdicando as suas originárias, automaticamente, sem saber, ele teria aberto mão da cidadania italiana. Então, este documento de mancata renuncia, né, que a gente chama de mancata renuncia, que a gente conhece por não renúncia, não renuncia, mancata ou vários outros nomes, ele serve basicamente para isso. Então, quando a gente dá entrada no comune, o oficial ele vai mandar um documento listando todos os nossos ascendentes. Então ele vai dizer o seguinte: aqui na minha frente apresentou-se o senhor Fábio Barbeiro, nascido na data tal, na cidade tal, filho, aí vai ter o nome do meu pai, data de nascimento, local de nascimento, neto de fulano de tal, data de nascimento, local de nascimento,
e bisavô, enfim, até chegar no Dante Causa, ou seja, o italiano que nasceu aqui e que provavelmente já sabem que o italiano não se naturalizou porque você já trouxe a CNN dele. Então a mancata ela não tem a ver com a CNN. Muita gente confunde esses dois documentos achando que a mancata renúncia tem a ver com a CNN, e não, a CNN é do antenato italiano, a mancata renúncia é minha e dos meus ascendentes até chegar ao antenato italiano. Então esse pedido é feito aos consulados italianos no Brasil, ou nos consulados italianos, por exemplo, se você teve um ascendente que morou na Argentina ou morou em qualquer outro país, esta mancata vai ser pedida também a este consulado desses outros países, o consulado italiano desses outros países. Isso é feito por PEC, ou seja, por uma posta eletrônica certificada, por um correio, é um tipo de e-mail certificado. E normalmente cada consulado tem um tempo diferente de responder esse pedido. Então existem consulados que respondem em uma semana, em 15 dias, em 20 dias, em um mês, em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses. Então eu sempre digo que a espera da não renúncia, né, o processo na Itália, a maior parte do que nós esperamos, ou seja, o maior tempo de espera dentro do nosso processo aqui na Itália é esperando a bendita não renúncia, porque é uma caixinha de surpresas. Os consulados não têm um método definido. Eu trabalho com cidadania há quase 10 anos, já fiz mais de 300 processos de reconhecimento e já tive casos, por exemplo, da gente pedir não renúncia de 2 irmãos para o mesmo consulado no mesmo dia, o de um ser respondido em 15 dias e outro ser respondido em 30. Aí você me pergunta, mas por que de 2 irmãos e não foi pedido um só, já que os antenados são diferentes, os ascendentes são diferentes? Porque os consulados exigem que cada não renúncia seja pedida no nome de um requerente. Então mesmo que você venha com seu irmão, com um primo, não importa, se o seu pai já veio fazer o processo, ou se você já veio fazer o processo na Itália, e a não renúncia chegou para o seu processo com o nome do seu pai, avô, etc., o comune italiano vai ser, e seu pai vem depois fazer o processo, o comune italiano vai ser obrigado a pedir. Por quê? Porque o nome da pessoa, do requerente da não renúncia, tem que ser aquele que está solicitando o reconhecimento. É um absurdo, concordo plenamente com você. Eu acho que na verdade um documento não existe registros de pessoas que se naturalizaram e que seria necessário o pedido de não renúncia, mas a lei assim determina e não nos resta que cumprir a legislação como ela como ela existe, tá? Então para te ajudar a fazer um planejamento, embora a gente não pode falar planejamento de cidadania na Itália porque é uma coisa que contém muitos fatores e que não depende da gente, eu costumo dizer o seguinte: o processo de reconhecimento ele tem 3 fases: espera, residência, transcrição de documentos e o tempo que leva para a não renúncia ser respondida. Eu costumo dizer o seguinte: planeje 30 dias para fixação e confirmação da residência, 30 dias para a transcrição dos documentos e o tempo que o consulado levar. Se o consulado levar 30 dias, o seu processo provavelmente vai demorar 90. Se o consulado demorar 60, o seu processo vai demorar 120 e assim por diante. Então é mais ou menos não é exata, mas pelo menos dá para ter uma ideia do tempo que pode levar o seu processo de reconhecimento aqui na Itália, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Se você ainda não deixou a sua sugestão ou a sua ideia de assunto para os próximos vídeos, por favor, deixe seu comentário que eu vou ler todos os comentários e aí eu vou gravar um vídeo ou vou antecipar um vídeo de repente que já está na pauta para explicar e para responder a sua dúvida, tá bom? E se você ainda não conhece o blog www.minhasaga.org, clique lá e também se inscreva não só aqui no canal do YouTube, mas também no blog para receber todas as notícias, os artigos que eu escrevo e os materiais que eu produzo sobre a cidadania italiana, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.